é, é dar o primeiro passo e um passo de cada vez. Dar o primeiro passo e um passo de cada vez. Muito do que eu digo aqui e escrevo, e enfim, que faz parte dos meus pensamentos, das minhas elaborações, tem a ver com o que eu ouço, com o que eu leio, aqui e ali. Vezes dou crédito, vezes não dou, até porque não lembro, mas gostei quando li alguém dizendo que a vida não acontece de uma hora para outra, a vida é um processo. A vida acontece em processos. São processos que lá adiante constitui-se em um tempo de vida. Mas uma coisa é certa, dando o primeiro passo e um passo de cada vez para qualquer jornada, para qualquer caminho que se pretenda fazer, seja aqui na mente, na alma, no espírito, no coração, no interior, no ser, não é? Há que se também dar um primeiro passo e há que avançar um passo de cada vez, seja no entorno imediato, no que diz respeito a planos, sonhos, expectativas, como aqui, né? Caminhar, correr, enfim. Eu comecei a fazer essas lives caminhando no dia 11 de março, porque eu estava completando 19 anos que eu dei o primeiro passo para sair do sedentarismo em busca de saúde e longevidade saudável. E o que eu tenho compartilhado aqui é isso, é fruto de um conglomerado, um montão, um mundo, né, de situações. Ó lá, ó, passando por mim aqui, ó, caminhando lá, ó. Hoje nós íamos juntos aqui pra praça, para caminharmos juntos assim, né? Ela no passo dela e eu no meu passo, como deve ser com cada um, né? Cada um tem o seu limite, né? E seu estilo, seu jeito, sua velocidade, enfim. E não precisamos nos comparar a quem quer que seja para dar um primeiro passo e um passo de cada vez irmos fazendo a jornada de cada dia, cada um na sua, e longe de querer inclusive fazer desses nossos encontros aqui um conjunto de regras, né? Ou um manual de sobrevivência ou de vivência. Longe de querer fazer isso, acreditem. Meu desejo é compartilhar a minha experiência e se servir para alguém, para alguns, já me dou por satisfeito e tenho estado satisfeito com isso. À medida que vejo vocês aqui chegando, embora não tenha como dialogar com vocês aqui enquanto caminho, mas me alegro de que vocês cheguem aqui e depois, ao longo
dos dias, das semanas, outros vão chegando, porque isso fica registrado nas minhas mídias, né? Um aprendizado destes últimos tempos com quem me ensina e com quem me ensina com amor, com carinho, com delicadeza, sem me agredir, sem me constranger de maneira dolorida. Eu prefiro aprender assim. Acho que tudo que eu aprendi, ou quase tudo que eu aprendi até hoje, foi porque me ensinaram com amor, com cuidado, com carinho, com delicadeza, com afeto, com ternura. E eu aprendo. Eu lembro da minha professora do 4º ano primário, sou do tempo em que tinha o primário, e ela foi muito importante na minha formação, porque ela ouviu e viu as minhas limitações e me ensinou o que nunca mais esqueci. Então, nesses dias, aprendi uma expressão e venho lidando com o que ela significa, o que implica essa expressão comum, mas eu adotei para mim por conta do aprendizado. E como eu tenho dito, mesmo aprendizados importantes, graves, significativos, eles acontecem em processos, eles acontecem um passo de cada vez. Às vezes não entendo tudo de uma vez, demoro para entender algumas coisas, para compreender e para que o que está sendo a mim ensinado ganhe o meu coração, conquiste o meu coração, porque é assim que eu de fato aprendo, ou posso afirmar que aprendi, quando aquilo que me foi ensinado e a tentativa que os que querem me ensinar algo fazem, né? Eu só sei que aprendi quando o que me foi ensinado ganhou meu coração, de modo a se traduzir em correções, mudanças, alterações, reparos na minha própria vida. Senão, fica só no ambiente da intelectualidade, do conhecimento, da memória. Mas eu aprendi mesmo algo quando eu sou conquistado por aquilo, e a partir daí aquilo faz parte da minha vida, no sentido de me melhorar como gente, como ser humano, como pessoa. A expressão que eu estou me referindo é lugar de fala. Aspas, né? Lugar de fala. Lugar de fala. Essa expressão tem me movido por dentro, tem me movido para fora, tem movido o meu entorno, tem movido o meu pensamento. E eu tenho aprendido a partir do entendimento dessa expressão, lugar de fala. Qual é o meu lugar de fala? De onde eu falo? Geograficamente, falo aqui da Zona Oeste da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, Brasil, Hemisfério Sul, América do Sul, América Latina. Geograficamente é isso. Mais explicitamente, aqui é a Praça Valdir Azevedo, homenagem ao grande músico brasileiro, Valdir Azevedo. Uma praça linda, ó, gostosa, e ela está sendo cuidada, está sofrendo alguns reparos pelo poder público. E nós estamos no outono aqui, e o outono é gostoso, o clima é bom, embora ainda estamos vivendo o clima de verão, o sol está bem forte. Então, geograficamente, meu lugar de fala é esse aqui. Sempre foi, na verdade, geograficamente, porque
desde que meus pais migraram do interior paulista, São José do Rio Preto, para a capital de São Paulo, eu estava com 6 anos de idade, meus pais decidiram ficar aqui na região oeste da cidade de São Paulo. Que quem vem pela Via Anhanguera ou pela Bandeirantes chega na região oeste e chega em Pirituba, a região onde eu cresci e vivi minha juventude, me casei, trabalhei e comecei meu chamado ministério pastoral, enfim. Então meu lugar de fala, geograficamente falando, é este, né? Agora estou aqui nesse caminhar, nessa praça gostosa, que é próximo da chamada Praça do Pôr do Sol, que está interditada, não sei bem porquê, mas daqui se tem uma boa visão também da nossa cidade, que eu gosto muito de São Paulo, gosto muito da minha cidade, gosto muito da região onde eu moro. Então esse é meu lugar de fala no aspecto geográfico, é daqui que eu falo. Ainda levando em conta o aprendizado deste lugar de fala, e quando a gente ganha esse sentido do que é essa expressão, do que ela quer imprimir, né? Assim, eu falo daqui do Alto da Lapa, significa uma ótima região da cidade de São Paulo. Não é periferia de São Paulo, eu estou a quase a 5 quilômetros da Avenida Paulista, portanto muito próximo do tal Centro Novo, de um dos centros novos, né, de São Paulo. E isso implica em algumas coisas, né? A hora que eu for para casa, eu vou para um apartamento que não é meu, eu pago aluguel. A minha casa própria, minha mãe mora nela hoje, lá em Pirituba, mas eu moro nessa região há mais de 30 anos, cheguei aqui em 1990. Então eu vou para o meu apartamento de 80 metros quadrados, num prédio de 3 andares, não tem elevador, não tem condomínio, não tem zelador, cada um cuida do seu ambiente, e do ambiente comum temos uma escala, né? São 6 famílias que moram ali. 4 são proprietários e 3 são proprietários e 3 são inquilinos. Eu sou um dos inquilinos. O meu aluguel não é barato pela região que está, mas está aquém dos maiores valores daqui da região. É um preço que eu tenho conseguido pagar. Claro, todos sabem, fruto da generosidade de muitos para com a minha vida. Então, ainda geográfica e fisicamente, é desse lugar que eu falo. Eu falo, a hora que eu voltar para minha casa, eu falo desse apartamento, onde moramos eu e a Lau hoje. Já há 8 anos, desde que o Felipe saiu de casa para se casar. Lau e eu optamos por morar num apartamento mais seguro, bom, confortável. Então moramos ali. Então, qual é o meu lugar de fala? Lugar geograficamente este, e eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento, eu tenho abrigo. É desse lugar que eu falo. Ele não é meu, mas uma vez eu pagando aluguel, eu desfruto dele como sendo meu. O meu senhorio é gente boa, né? Eu não tenho imobiliária nas nossas transações, nós é que fazemos nossos acordos, mas esse é o meu lugar, né? Eu tenho uma casa, né? Esse é o meu lugar de fala, geográfica e fisicamente, né? Na minha casa tem a cozinha, a minha despensa tem o que comer todo dia, eu tenho uma cama, se fizer frio eu tenho cobertores, eu tenho uma sala, tenho uma televisão já antiga, mas
tá ótima. Eu tenho TV a cabo, eu tenho internet, fiz do quarto da minha filha o meu escritório, então meu escritório é ali no meu apartamento, é dali que eu venho trabalhando nesse ano de pandemia. Tenho os recursos que eu preciso, tenho meu computador, tenho meu celular, tenho um tablet que eu ganhei. Na verdade, essas coisas todas, a maioria delas são ganhos, né? Presentes, generosidade de gente que entende a importância do meu trabalho e me abençoa com alguns recursos para eu ter algum conforto para trabalhar. Mas esse é o meu lugar de fala. Esse é o meu lugar de fala, geográfica e fisicamente, não é? Eu tenho armários, tenho roupa no armário, eu tenho até um piano na minha sala, que nós compramos há muitos anos do Rogério Bocato, grande artista e músico, que dá aula nos Estados Unidos hoje, e demos para o nosso filho, e está na nossa casa. Então, assim, esse é o meu lugar de fala, meu Deus. Então, quando ouço as chamadas "fiquem em casa", eu cá comigo digo assim: poxa, eu tenho casa, eu tenho casa, eu tenho casa. Esse é o meu lugar de fala. E isso me coloca num outro lugar, não é? Num outro lugar, se comparado com quem mora nas periferias das grandes cidades do mundo, com quem mora em cortiços, com quem mora em comunidades antigamente chamadas de favelas, com quem mora debaixo de marquises, com quem carrega sua casa em cima dos ombros, como fazem os moradores em situação de rua. O morador em situação de rua carrega a casa nas costas. Por isso que quando alguns às vezes propõem abrigo e pedem para eles deixar a carroça ou a mochila, os sacos, eles preferem ficar na rua, porque aquilo que eles carregam é a casa deles. Eles carregam a casa nas costas ou empurram numa carrocinha, que a gente vê aqui na cidade de São Paulo o tempo todo. E isso convida-nos a uma reflexão profunda sobre isso quando falamos da população em situação de rua e dos mais de 60 milhões de brasileiros que foram encontrados nessa pandemia em situação de risco, de tragédia, de miséria. Então eu falo desse lugar. E desse lugar, o que eu tenho para dizer para estes mais de 60 milhões, falando de Brasil, 70 milhões, 80 milhões, metade, quem sabe, da nossa população? O que eu tenho para dizer falando deste lugar onde eu estou falando? O que eu posso dizer? O que me cabe dizer? Às vezes eu escolho o silêncio e a oração. Quer saber? Eu não tenho nada para dizer. O que eu tenho é que repartir. O que eu tenho é que acolher. Eu tenho que amar. Eu tenho que me movimentar em direção a estes e me dispor a servir, a servi-los,
a ouvi-los. Esse é o meu lugar de fala. Então, nesse sentido, hoje aqui, o meu lugar de fala é o lugar de silêncio, é o lugar de reverência, é o lugar de lamento, é um lugar de choro, é um lugar de dor pelos meus irmãos e irmãs que vivem nestes tempos tão duros, tão difíceis. Vivem em situações, para alguns, como eles mesmos dizem, irreversíveis, se nós não fizermos algum movimento. E abençoados os que fazem movimentos em direção a estes e estas. Bem-aventurados estes que separam uma muda de roupa, algo da despensa, não do que sobra, mas do que tem. Mas se for do que sobra também, ok, porque no mundo milhões comem do que sobra na mesa de muitos. Fiquemos atentos, porque sempre quando sobra pão nas nossas mesas, falta pão na mesa de alguém. Então, bom é que não falte, mas não sobre. Não falte, mas não sobre. Não vai aqui nenhuma crítica ofensiva a ninguém, por favor, me entendam. São apenas reflexões deste meu lugar de fala. E eu poderia abordar tantos outros temas a partir deste meu lugar de fala, só no ambiente geográfico, físico, que envolve o lugar, na cidade que vivo, e o lugar que me abriga, como sendo a minha casa. Tem tantas outras áreas que eu poderia trazer aqui, e eu me encorajo e os encorajo, se quiserem fazer essa reflexão. Qual é o meu lugar de fala? Tantos outros itens eu colocaria, tantos outros itens, diante do quadro trágico que nós estamos vivendo. Da onde é que eu falo? Da onde é que eu falo? Qual é o meu lugar de fala? Venho aprendendo muito, refletindo e tentando responder qual é o meu lugar de fala. Qual é o meu lugar de fala? E eu encorajo, insisto, que façamos isto antes de qualquer crítica no sentido de apontar para A ou B, olhar para nós mesmos e considerarmos o nosso lugar de fala e dar o primeiro passo para alterar algumas situações, e um passo de cada vez, ir produzindo, provocando mudanças como as que vêm acontecendo em mim, quando me policio no meu vocabulário, quando me policio nas minhas expressões, quando me policio quando escrevo, quando me policio quando me dirijo aqui a vocês numa live, enfim, eu dei um primeiro passo para entender esse meu lugar de fala. E eu percebi que algumas pessoas não entenderam quando eu escrevi sobre isso essa semana. Quando eu disse que o meu lugar de fala não conversa com o lugar de fala da pobreza, da miséria, da exclusão, da invisibilidade de milhares e milhões de pessoas. O meu lugar de fala não conversa com este lugar de fala. Não conversa, não dialoga, porque a distância é muito grande. Eles precisam fazer um esforço muito grande para chegar no meu lugar de fala, e eu
preciso fazer um esforço ainda maior, porque eu preciso vencer a mim mesmo para chegar no lugar de fala que eles estão. E olha que venho tentando fazer essa jornada há décadas, mas ainda de quando em quando sou surpreendido negativamente comigo mesmo quando me percebo desconsiderando o lugar de fala que eu tenho e o lugar de fala com aqueles e aquelas com os quais não há diálogo, porque a distância é muito grande. Orei muitas vezes essa semana por causa disto. E ainda acho que só falo muito sobre isso. Eu tenho que me silenciar, orar, lamentar, chorar, me penitenciar e pedir perdão a Deus. Deus me perdoe e aproxima esse meu lugar de fala àqueles e aquelas que estão em lugares de falas onde eu não consigo chegar, talvez porque eu não dei o primeiro passo, talvez porque tenha dado o primeiro passo e me acovardei, porque o desafio é muito grande, é muito grande. Então eu sou grato a Deus por Ele ter me ensinado esses dias. E eu quero dizer que eu ainda estou só aprendendo. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos mantenha com corações, mentes, almas, espíritos prontos, abertos, limpos, livres para entender, aprender e traduzir em ações o aprendizado que pode nos tornar seres humanos melhores. É isso. Dando o primeiro passo, seguindo na jornada, um passo de cada vez. Até breve.